O Rintaro e o Sami não estavam aguentando mais com esse calorzão que estava fazendo e foram para a sala dos professores, já que tinha um ar-condicionado. E na sala deles não. No caminho, o Ruivo estava desanimado, reclamando que se não tiver algo divertido nesse mês, não vai conseguir aguentar por causa desse calor que estava fazendo. E lembra que vai ter um festival esportivo que estava se aproximando. Isso deixou o garoto bem animado, querendo vencer aquele festival esportivo. Mas, para estragar esse momento, com toda a empolgação que o garoto estava por causa do festival, o professor fala que não vão poder participar nenhum dos dois. Isso deixou os dois bem surpresos, e o Sami surta nesse momento. O professor conta que quem tirar nota vermelha vai ter que fazer recuperação no lugar do festival, mas ainda não foram feitas as provas. Isso significa que os dois têm uma pequena chance de poder escapar dessa recuperação. Mas do jeito que o professor estava falando, essas chances são poucas, já que os dois praticamente sempre tiram a nota vermelha. Para fazerem os dois se esforçarem bastante, o Ruivo pede pro professor para que dê uma recompensa se caso os dois conseguirem tirar uma boa nota na prova. E como um belo professor que ele é, ele vai pagar um sorvete se participarem e ganharem o evento. Na sala de aula, o Sami estava ansioso, pensando quantas horas ele precisaria para estudar, porque ele nem conseguia se concentrar direito, nem 10 minutos sequer, sentado com a sua bunda na cadeira, pedindo para o Saco ajudá-lo a estudar. Mas o Saco recusa imediatamente, já que no ano passado ele ensinou os dois e mesmo assim, tanto o Rintaro quanto o Sami conseguiram tirar nota vermelha. Enquanto isso, Yorita se aproxima do Rintaro, perguntando se estava tudo bem com ele, se conseguiria tirar uma boa nota. Ele responde que não tá tudo bem nem um pouco, pedindo a sua ajuda com a matéria que iria cair na prova. Mas o Yorita não podia ajudá-lo dessa vez, já que o conteúdo que iria cair na prova não tinha entendido direito, e que quem poderia ser de grande ajuda para essa prova é o próprio Saco, que se recusou anteriormente com um pedido do Sami. O Yorita até iria sugerir para os 4 estudarem juntos, mas o Ruivo, teimoso e orgulhoso como ele é, fala que os dois vão estudar por conta própria. Saco e o Sami continuam discutindo e no meio disso, a mãe do Rintaro manda uma mensagem para ele pedindo para ele avisar para Kaoruko que tem promoção da loja, aproveitando essa oportunidade para vê-la pessoalmente também na loja. Rintaro percebe que realmente a Kaoruko não estava indo ultimamente na loja e pensa que mesmo ela sendo rica, não pode simplesmente sair gastando à toa. E quando dá vontade, enquanto estava tendo aula de matemática, ele manda no privado uma mensagem para Kaoruko, avisando sobre a promoção que a mãe pediu para ele, se perguntando, para começo de conversa, daqui que as garotas podem mexer no celular? Porque ela não tinha enviado nenhuma mensagem para ele até agora. Isso já era tarde, hein? Mas nesse exato momento que ele se perguntava, Kaoruko responde agradecendo por ter avisado, mas que dessa vez vai deixar passar, porque estaria ocupada. Por um momento, Rintaro ficou desapontado, querendo que ela fosse para a loja, para podê-la ver. Nesse instante, o Ruivo se aproxima. O Sami conta que não podem estudar em escola porque o ar-condicionado tá quebrado e ninguém merece estudar naquele calorzão. Mas o Rintaro pensa que ele só deve estar querendo evitar o Saco, por isso que ele resolveu ir para a biblioteca. Os dois encontraram seus assentos e começam a estudar, mas o Sami, pelo menos ele, não consegue resolver nenhuma questão. Rintaro aconselha a se desculpar com o Saco. Ele foi o único que ajudou no ano passado os dois a tirarem uma boa nota na prova. O Saco é bem teimoso, mas no fundo, ele também deve querer que os dois participem juntos para o festival esportivo, convencendo assim o Sami a voltar lá na escola e se desculpar com o Saco, já que talvez os dois, o Yorita e o Saco, estivessem ainda estudando por lá. Enquanto esperava pelos 3 amigos, o Rintaro estava estudando no seu lugar, porém percebe que 2 estudantes estavam com problemas de encontrar um lugar para se sentarem. Como um bom cavalheiro, ele se levanta e sai do lugar. Por um momento, as 2 ficaram assustadas com a sua presença, mas percebeu que o garoto foi gentil com as garotas, cedendo o seu lugar, não tendo oportunidade de agradecê-lo. Descendo as escadas, ele ouve uma conversa das garotas, e uma delas chama pelo nome de Kaoruko nesse momento. Rintaro foi conferir, escondido, quem era essa tal de Kaoruko. As chances seriam bem pequenas, mas poderia ser a garota que ele conhece. E é exatamente ela, a Aguri Kaoruko, a cliente da sua loja, ensinando a sua amiga nos seus estudos, percebendo que ela não vai à sua loja porque tinha que estudar para as provas esse mês. Afinal, ela tá numa escola de prestígio, pensando que ela deve estar estudando pra caramba.
Que nada, ela tá desenhando no seu caderninho. Tava estudando coisa nenhuma. A garota tava desenhando a sua própria professora chata. E uma girafa, que era pra ser um gato que tinha visto de manhã. Escutando a conversa das amigas, Rintaro nota que ela tá falando normal com a sua amiga. Ele achou meio estranho quando viu ela falando de forma tão informal com a sua amiga. A amiga comenta que ela desenha bastante. Só nas pausas, Kaoruko responde pra ela. É uma forma de ela descansar dos seus estudos e relaxar um pouco nesses momentos, já que ela tem que estudar bastante e ficar entre as melhores da escola. Isso foi o que a Kaoruko própria decidiu e estabeleceu isso como seu objetivo. Logo em seguida, Rintaro vai para fora da biblioteca, achando a Kaoruko uma pessoa incrível, pensando que mesmo entre o pessoal da Kikyo, ela é uma garota super inteligente, enquanto ele tá numa escola de idiotas, classificando de recuperação e não podendo participar no festival esportivo. Se deitando no banco, pensa no que aconteceu no ano passado. Mesmo Sako ensinando o Rintaro sobre o conteúdo da matéria que iria cair na prova, ele fracassou e tirou uma nota vermelha. Mesmo se esforçando agora, ele pode de novo fracassar e tirar a nota vermelha. Mas lembra das palavras do Isami. De alguma forma, ele não quer desistir e quer participar do festival esportivo junto com seus amigos. Nesse instante, Kaoruko chega perguntando se tá tirando um cochilo, surpreendendo o Rintaro, confirmando que era mesmo ele. Quem tinha visto? Teve essa sensação de ter visto as costas de alguém conhecido. Como ficou curiosa, ela foi conferir. E também ela estava com fome, aproveitando esse momento para lanchar. Kaoruko nota que ele também veio estudar na biblioteca e lembra da mensagem que tinha recebido dele, se sentindo mal com a promoção por não poder ir na sua loja. Rintaro pede para ela não se preocupar, já que isso acontecia todo mês, então fala que na próxima ela vai. Até lá, ela vai juntar dinheiro, um bico de meio período. Isso deixa o Rintaro chocado. Como assim bico? Mesmo sendo rica? A Kaoruko ri, perguntando que tipo de imagem ele tem dela, revelando que ela não é rica, apenas estuda na Kikyo porque é bolsista, por isso que ela não pode cair as suas notas. Isso pode não parecer, mas ela se mantém no topo até agora, em primeiro lugar, mas ultimamente ela não tem dormido direito por causa das provas. Durante as aulas, ela tem que beliscar a sua própria mão para não cair no sono. Uma pessoa como ela, que veio de uma família comum, conseguiu entrar na Kikyo. Por isso ela precisa se esforçar mais do que os outros, mais do que qualquer um. Ela insistiu que queria estudar na Kikyo pro seu pai, não querendo trair a sua confiança, e esse sentimento foi crescendo ainda mais dentro dela quando entrou na escola. Quanto mais ele convive com a Kaoruko, mais percebe o quanto a julgou de forma errada, detestando esse seu jeito. Vendo seu esforço com o objetivo de continuar no topo, em primeiro lugar, isso motivou o garoto a querer se esforçar também, perguntando para Waguri se podia ajudá-lo quando tivesse um tempo livre nos seus estudos. Ele não quer tirar a nota vermelha e não quer mais se acostumar com o fracasso, mas ele lembra que a Waguri está ocupado com as provas, tem o seu próprio trabalho, que faz um bico para juntar o seu dinheiro e também, principalmente, não tá conseguindo dormir direito ultimamente por causa das provas. A garota dá um bolinho para ele, dizendo que quando estiver livre, ela não liga, vai entrar em contato com ele logo. Para estragar esse momento lindo dos dois, a mina de cabelo prateada da escola da Kikyo chega, perguntando quem que é esse cara pra Waguri. Recebendo a resposta do garoto que é da Chidori, ela fala pra não se aproximar da Kaoruko, nunca mais, porque não quer que ninguém da Chidori fique perto dela. Para piorar agora, os três amigos do Rintaro chegaram. Sinto cheiro de confusão. O Sam pergunta o que querem com seu amigo, já que o Rintaro não é o tipo de cara que se aproxima de alguém da Kikyo. Subaru, a garota de cabelo prateado, e a Kaoruko ia embora, não querendo perder tempo com os bárbaros. O Sam percebe que aquela garota, do lado da Subaru, tinha a visto antes em algum lugar e se aproxima da garota, se sentindo ameaçada. Ao se aproximar tanto das duas, a Subaru puxa a Kaoruko e, ao mesmo tempo, Rintaro impede o Sami de avançar ainda mais ou fazer qualquer tipo de movimento, mesmo sabendo que ele não iria fazer nada com a Kaoruko. As duas iam sair do local, mas o Sako pergunta se já esqueceram da pergunta que fizeram há minutos atrás. Impressionado que as meninas da Kikyo fossem tão lerdas, Subaru fica brava, perguntando se está se referindo a Kaoruko também. Aliás, que cabelo prateado é esse? A escola permite isso? Impressionante. São bem tolerantes com seus alunos. Deve ser bem fácil a vida de uma riquinha mimada. Invocando a garota, Rintaro repreende o Natsuzawa, dizendo que passou do limite.
E ele não é o tipo de cara que age assim, ofendendo e falando besteiras por aí. Lembrando os três que essa garota é a que tava na frente do portão do Atidori esperando por alguém, contando que a viu na biblioteca por coincidência e pediu desculpas por assustá-la. E ele, quem foi que puxou o assunto? Por isso que os dois estavam juntos. Não foi por causa das duas garotas. O Sami, aproveitando, sendo lembrado pelo Yorita, pede desculpas pela Kaoruko por tê-la assustado. Em seguida, a garota também pede sinceras desculpas, já que foi ela quem causou toda aquela confusão e queria de alguma forma encontrar um momento para se desculpar com o pessoal da Chidori. As duas se retiraram e nem a Subaru nem o Sako se desculparam. Os dois são bem orgulhosos e bem teimosos, mas no fundo, os garotos sabem que o Sako falou tudo aquilo na intenção de defender e proteger os seus amigos. Rintaro recebeu uma mensagem enquanto estava estudando. Era da Kaoruko, perguntando se poderia ligar para ele por um breve momento. Ela só queria se desculpar pelo que a amiga disse. Ela, na verdade, a Subaru pode ter sido grossa naquele momento, mas ela na verdade é uma boa pessoa. Rintaro também se desculpa, já que também os seus amigos se irritaram facilmente, deixaram aquele clima horrível. Kaoruko também se desculpa pelo fato de ter feito o Rintaro mentir. Na verdade foi ela quem puxou o assunto com o Rintaro. Não sabe se deveria falar isso, já que foi ela quem foi protegida aqui, mas isso deixou o Rintaro sem jeito. E nunca ninguém falou isso pra ele, pensando que ele tá ficando estranho quando interage com a Aguri toda vez. O cara tava tão envergonhado e impressionado com o que ela falou, que deixou a mina no vácuo. Voltando na conversa sobre o que estavam conversando à tarde sobre os estudos de ela ensinar pro garoto, Kaoruko tava pensando em deixar essa sessão de estudos pros sábados. Isso faz ela perceber e se desculpar com o Rintaro. Ele tava bem confuso na hora, mas era apenas ela se preocupando da forma como ela tava falando tão casualmente com o garoto, já que ela tá ultimamente desaprendendo a falar formal. Rintaro pergunta por que ela ainda fala formal com ele. O Aguri responde que é porque ela é uma cliente e seria estranho falar com ele de forma informal. Para ela, ele pensa que ela o vê como um cara que ela conheceu por acaso na confeitaria. E achando que ele tinha ficado mais próxima dela, de repente, ela ficou mais distante, combinando com a garota que topava se encontrar no sábado, na estação Asagi. A conversa deles estava prestes a terminar. Ele pensa na garota, a sua cliente da confeitaria, que sempre tá sorrindo, se perguntando como ela vai reagir se falar pra ela que ele tá pensando agora nessa ligação. Que cara ela vai fazer? Depois da ligação, Rintaro ficou envergonhado com o que falou, quase arrependido. E também não podia ver que cara ela tava fazendo, mal podendo esperar pra ver Kaoruko o tratando de forma informal, mais casualmente com ele. Por outro lado, Kaoruko tava toda nervosa, sorrindo que nem boba na ligação, preocupada se o garoto tinha percebido que ela tava sorrindo durante o telefonema. Em outro momento, Subaru na sua mesa olha para uma foto tirada quando ainda era criança, junto com a Kaoruko. Isso significa que as duas se conhecem há bastante tempo. São amigas de infância praticamente. Acho que são amigos de infância.